Olá, turma, seja bem-vinda a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Antes de começar, eu gostaria que vocês fiquem bem, vocês fiquem em paz, com muita paz e saúde no coração. E que em breve estaremos juntos novamente, tá? Então, para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos, sou professor de Sociedade e Cultura, mas também sou professor de Religião. Estou aqui na videoaula com vocês. Talvez vocês estejam estranhando, revisão sim, hoje é revisão do conteúdo da semana passada. É um complemento, uma aula extra da aula passada. É um complemento acerca de uma revisão, apresentando perguntas, né? Questionamentos, enfim, um exercício básico acerca da aula passada. Tranquilo? Então, a aula passada foi justamente organização social, grupos sociais primários e secundários. E hoje é uma revisão desse conteúdo. Então, para quem está chegando agora, reveja a aula passada, que é muito importante, que vai ser sempre nesse formato, um novo conteúdo seguido de uma revisão, um novo conteúdo seguido de uma revisão, até concluirmos aqui o ano de 2020, não é isso, pessoal? Do mais, sejam todos bem-vindos, eu espero que todos vocês estejam bem e estejam em paz mais uma vez, tá? E a nossa mensagem de início, né, que vai trazer aí paz, tranquilidade, às vezes, um pequeno ato de generosidade pode mudar muita coisa na vida de alguém. O simples fato, um acontecimento simples, algo simples que acontece em nossa vida, no outro já gera um certo impacto. Às vezes a outra pessoa não espera aquela ação nossa, mas quando a gente praticando, pode ser um gesto simples, um sinal simples, mas que tem uma grande representatividade na vida do outro, até porque a gente não sabe a história de vida do outro e como o outro está passando naquele, o que está passando naquele momento, tá? Até o simples fato de atravessar alguém de com uma idade mais avançada na rua, ou que senão erguer o guarda-chuva, o guarda-sol para uma pessoa. Isso, pessoal, são gestos do nosso dia a dia que nos torna pessoas melhores na sociedade. E é isso que o mundo precisa. O mundo está precisando de pessoas melhores, pessoas que têm um coração com empatia, que têm a capacidade de se colocar no lugar do outro, tá? Então, vamos lá para a nossa aula de Sociedade e Cultura. Escolham um cantinho aí que se torne o seu local de estudo, onde não haja muita interferência externa e que o barulho não atrapalhe o seu desenvolvimento, o seu momento de aprendizagem, tá? Então, os materiais, caderno, lápis e borracha, caneta, por quê? Lembra das anotações que vocês fizeram na aula passada? Vocês vão fazer outras anotações, vocês vão corrigir, recorrigir, porque quando chegar a avaliação, vocês não vão ter nenhum tipo de dúvida, já que vocês estão tudo anotadinho, tudo certinho, tá bom? Então, é muito importante esse ponto para vocês. O objetivo da aula de hoje, revisar os conteúdos da videoaula passada, por meio de um breve resumo e resoluções das questões, que vocês já sabem, né, questões subjetivas e objetivas, mas, sobretudo, o objetivo principal é entender os fundamentos básicos dos grupos sociais e a sua importância na construção da identidade do sujeito, destacando o papel da família nesse processo de formação. Então, nesse sentido, a gente vai entender quais são os fundamentos e os princípios básicos de um grupo social e qual a sua importância em nossa vida, como nós se adaptamos ao mundo social e qual é o papel da família na sociedade brasileira e como a família hoje ela está constituída, né? Você já sabe que família hoje ela tem diversos tipos de família, né? Então, cabe a nós respeitar cada um tipo de família, né? O importante é que há amor, respeito e empatia dentro da família, né, pessoal? Isso aí que é mais importante. E o diálogo também. Então, por que estudar esse conteúdo? Porque a organização social é o modo como a sociedade constitui-se, forma, para manter as suas instituições em funcionamento, ou seja, a organização da sociedade da qual fazemos parte enquanto sujeito. Então, é importante trabalharmos esse conteúdo aqui, porque ele nos fornece informações capazes de entender como a sociedade hoje está dividida. Sim, está dividida em pequenos grupos, e esses pequenos grupos são entendidos são divididos em pequenos grupos, e esses pequenos grupos é entendido como família. Ok, até então tudo bem. Mas qual é o princípio básico que liga uma família à outra? Quais são os princípios dentro da família? Quais são os grupos primários, quais são os grupos secundários, né? Então, hoje é um processo de recapitulação da aula passada,
que vai seguir justamente por esse caminho aí, né? Da organização social primária, secundária, e hoje eu trago outro para vocês, que é a intermediária. Então, primeiro, o conceito de organização, que a gente viu muito bem na aula passada, tá? É um conceito da sociologia. O que é sociologia? É uma disciplina, assim como história, assim como geografia, como português, religião, que trabalha também o conceito de sociedade, o conceito de organização social. Então, é um conceito da sociologia que trata da forma como a sociedade é estruturada e organizada e o papel que cada um recebe. A organização da sociedade é influenciada pelos comportamentos e pelo relacionamento entre pessoas individualmente ou em grupo. É por isso que a sociedade é organizada de acordo com as culturas, ou seja, cada povo organiza-se de uma forma diferente. Então, o que faz eu, professor Marcos Paixão, ter relações sociais com outras pessoas? A minha cultura. Normalmente, quando a minha cultura é semelhante à cultura do outro, a gente forma um grupo, um diálogo, uma conversa, e esse grupo ele vai crescendo e agregando novas pessoas. Mas o grupo ao qual eu pertenço é diferente do grupo do outro, porque o outro grupo já se caracteriza com uma outra cultura totalmente diferente da minha. Então, entendendo a ideia de organização social, um dos elementos que faz eu ter relação social, né, e se aproximar de um determinado grupo é justamente a semelhança entre as culturas. Então, uma tendência natural do ser humano é a procurar uma identificação em alguém ou em alguma coisa. Essa identificação, né? Quando uma pessoa se identifica como outra e passa a estabelecer um vínculo social com ela, ocorre uma associação humana. Com o estabelecimento de muitas associações humanas, o ser humano passou a estabelecer verdadeiros grupos sociais. Então, vejamos, por exemplo, um grupo de quadrilheiros. Quadrilheiros, vocês já sabem, né, que são festas juninas, né? Enfim, o período aí junino, tá? O que estabelece o elo entre eles? A semelhança entre cultura. Porque eles compartilham, eles praticam uma mesma cultura, que é a cultura junina. Então, se vamos pensar que a quadrilha de Itabaianinha, a quadrilha junina de Itabaianinha, saiu e veio para a cidade de Umbaúba, automaticamente formarão um grupo com a quadrilha junina daqui, porque eles têm uma característica em comum. Mas se as características fossem incomum, no caso, seriam dois grupos com características diferentes e com culturas diferentes. Não significa que o grupo de um seria melhor que o outro, são características diferentes. Então, aqui, pessoal, é essa ideia que eu trago para vocês, mais uma vez, essa imagem que eu trouxe na semana passada, tá? Vocês percebem que eles se organizam de acordo com as semelhanças. Aqui são as semelhanças físicas, mas no nosso cotidiano, essas semelhanças físicas, elas devem ser desconsideradas, tá? No sentido de que, normalmente, nós se aproximamos do outro diante dos hábitos. Ah, meu costume é semelhante com o dele. Ah, ele chama atenção, eu também fiz isso na minha infância. Ah, eu também passei por isso. Não, a família dele é parente, não sei o que mais lá. Eu também pertenço a essa família. Então, são essas aproximações que faz formar um grupo social, uma cultura. E aqui podemos afirmar que grupo social é uma forma básica de associação humana, que se considera como um todo, com tradições morais e materiais. Para que exista um grupo social, é necessário que haja uma interação entre seus participantes. Então, a gente já sabe que dentro desses grupos aqui, pessoal, tem que ter uma interação entre eles. Caso não tenha uma interação entre eles aqui, entre grupos diferentes, automaticamente não pode ser entendido como um grupo social. Se eles estão apenas em um grupo, eles não convivem, eles não compartilham, é um grupo social? Não, é apenas um grupo só. Mas não social, porque social é a interação que tem a ver entre eles. Um grupo de pessoas que só apresentam uma serialidade entre si, como em uma fila de cinema, por exemplo, pode ser considerado como um grupo social, visto que estas pessoas não interagem entre si. A gente já sabe que não, né, pessoal? Não pode ser entendido ali como grupo social. Eles não compartilham, eles não têm um ponto em comum entre eles. Os grupos sociais, eles se diferem em grupo primário e grupo secundário.
e o grupo intermediário. O grupo primário, como a gente viu na aula passada, são primários porque os membros possuem contato primário mais íntimo. Exemplo, família, grupos de amigos, vizinhos. Por que, professor, família? Porque quando nós nascemos, qual é o primeiro grupo? Quais são as primeiras pessoas que a gente estabelece contato? A nossa família. Então, a gente convive mais com a nossa família do que com outro espaço, do que com os vizinhos, por exemplo. Né? Essa é a ideia principal. Essa é a ideia essencial, na verdade, uma ideia de família. Então, o grupo primário pequeno é íntimo. É um grupo restrito. E em cada membro pode estabelecer contatos diretos um com o outro, através das relações fortes e solidárias. Isso é fato. A relação solidária tem que haver em qualquer tipo de grupo social, não somente da questão da família. O que justifica a sua importância na vida dos indivíduos. Então, o ato de solidariedade, de empatia, de alteridade, de respeito, de amor, de paz, são valores primordiais que tem que ter dentro de um grupo social, sobretudo na família. O exemplo mais típico desse grupo é a família, caracterizado por fortes relações de face a face, né, o olho no olho, entre os seus membros e um forte sentimento do nós, né? E aqui eu trouxe para vocês, ó, essa primeira imagem, né, uma família, uma gigantesca família, né? Mas é, sim, com certeza, uma família que compartilham amores, né? O primário. Aqui nós temos um grupo de amigos de infância, ó, pessoal, ó. Eles ainda jovens, já rapazes, e hoje, né, já constituindo cada quem a sua própria família, tá? Então, aqui é um grupo de amigos, sim, primário. E aqui outro grupo de amigos também, que futuramente, certamente, estarão juntos. Outro grupo primário. Agora vamos tipos de grupos sociais. Primário, predomina o contato direto com intimidade, família, vizinhança, grupos de lazer e amigos. Existe uma relação direta com ele, uma relação de intimidade, e lembrem que eles sempre compartilham saberes, conhecimento, informações, senão não pode ser entendido como um grupo primário, tá? Vamos para o grupo secundário. O grupo secundário é o contato de maneira pessoal e indireta, mas sem intimidade, ou de maneira indireta. Por exemplo, a igreja e as empresas. Eles têm o contato pessoal, eles têm relações diretas, porém, ele não é tão forte, a vivência dele não é tão forte como é no grupo primário. A exemplo disso, nós temos a igreja. A igreja ali é um espaço, né, de culto, tudo mais, de evento, né? A questão da espiritualidade, da fé, mas eles ali não compartilham a intimidade um com o outro, né? Essa questão, ela é divergente, é diferente. E a própria empresa, eles estão num espaço formal. Eu lembro que a semana passada eu trouxe a ideia das cerâmicas, né? Das lojas, por exemplo. As lojas, elas são ali, quando não se trata de família, né? Porque tem muitas lojas que são famílias, são, na verdade, grupo secundário. Quando é família, é grupo primário. E eu trago para vocês aqui o grupo intermediário, que eu deixei claro na semana passada para vocês. Quais são? Alternam-se as duas formas de contato social, primário e secundário. Então, vamos pensar o seguinte: primário, família; secundário, igreja e a empresa. Então, no meio desses dois aqui, pessoal, ó, temos o intermediário. O intermediário, ao mesmo tempo que ele tem uma certa intimidade, mas o contato ali é apenas profissional. Então, vamos pensar o seguinte: uma empresa onde é formada por grupos de amigos, a gente sabe que grupos de amigos é primário, mas a empresa, ela é secundária. Então, ali nós temos um grupo intermediário, que apresenta a característica primária e apresenta a característica secundária. Tá, pessoal? Ficou claro para vocês? Então, os grupos secundários são aqueles que os membros não têm tantos graus de proximidade. Aí aqui ainda é o secundário. Tá, pessoal? Secundário. Aqui, ó, aqui reunião reunião de trabalho, as pessoas na rua conversando, indo para o trabalho, enfim, são grupos secundários, tá? E agora a gente vai, depois dessa contextualização rapidinha,
para a nossa atividade escrita e comentada. A aula de revisão, ela é sempre assim, pessoal, objetiva, direta, contextualizada. A pessoa não entender, vocês revejam o vídeo da semana passada, tá ok? E deixa o comentário sobre o que vocês estão achando da aula de Sociedade e Cultura, tá bom, pessoal? Vocês são sensacionais, gosto muito de vocês. Atividade escrita e comentada. Ah, outra coisa, interajam, mandem mensagem para os seus professores. Ó, professor, estou assistindo a videoaula certinho com o professor Marcos. Interajam com eles, eles estão à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Tranquilo, então vamos para a nossa primeira pergunta. Fácil, fácil. Marque a opção correta. Você vai me dizer o que é, se é verdadeira ou se é falsa. Qual? A informação. Essa informação. Vou pedir licença aqui rapidinho para vocês, para colocar aqui no ponteiro, né, para eu marcar aqui as opções. Então, vamos lá. Aí, toda vez que eu terminar de ler, você dá pausa, marca a opção em sua mente aí, pessoal, e aí vocês vai ver se você acertou ou não. Copie as questões no caderno, tire foto e diga, ó, professor, estou fazendo a atividade certinho, né? Inclusive, eu estou dando até a resposta. Então, uma tendência natural do ser humano é a de procurar uma identificação em alguém ou em alguma coisa. Quando uma pessoa se identifica com a outra e passa a estabelecer um vínculo social com ela, ocorre uma associação humana. Com o estabelecimento de muitas associações humanas, o ser humano passou a estabelecer verdadeiros grupos sociais. Então, vejamos. Aquilo que eu expliquei para vocês no instante, né? Até aqui, olha. Até aqui. E aí, eu quero saber o seguinte. Se essa opção é verdadeira ou falsa. De pausa. Vamos lá, pessoal, analisar. Uma tendência natural do ser humano é procurar uma identificação em alguém ou em alguma coisa, né? Tranquilo. Lembra da ideia que eu falei? É a minha cultura que me aproxima do outro. Quando uma pessoa se identifica com outra, passa a estabelecer um vínculo social. Ok. Ocorre uma associação humana? Tranquilo. Até aqui tá ok, tá? Com o estabelecimento de muitas associações humanas, o ser humano passou a estabelecer verdadeiros grupos sociais. Corretíssimo. Quem acertou essa? Muito bem, pessoal. É verdadeiro. Porque é a junção de diferentes associações humanas que criou os grupos sociais. Até aí, tudo bem, tudo ok, tranquilinho. Questão número 2. Leia a afirmativa abaixo e a seguida julgue-a. A organização da sociedade é influenciada pelos comportamentos e pelo relacionamento entre pessoas, individualmente ou em grupo. É por isso que a sociedade é organizada de acordo com as culturas, ou seja, cada povo organiza-se de uma forma diferente. Essa daqui está na cara, né, pessoal? Isso mesmo. Quem marcou a alternativa falsa, tá... Não, pessoal, tá errada, tá? Tá errada. A gente sabe que ela tá errada. E quem marcou, vê, opção certa. Vocês têm uma apostila, você pode estar pedindo à professora, manda minha apostila de Sociedade e Cultura, e vocês podem também estar acompanhando, inclusive, essas atividades, outras atividades, como também o próprio texto base para vocês, tá, pessoal? Tá lá o preço de vocês. Tranquilo? Vamos para a próxima. Leia a afirmativa abaixo. Um caminhão passando. E tá, pronto. Leia a afirmativa abaixo e em seguida julgue-a. Um grupo de pessoas que apresentam uma serialidade, ou seja, não se interagem entre si, como em uma feira de cinema, por exemplo, pode ser considerado como um grupo social. E aí? Foi o que eu falei a respeito. Um grupo de pessoas que apresentam uma serialidade, ou seja, não se interagem entre si, como em uma fila de cinema, por exemplo, pode ser considerado como um grupo social? Isso mesmo. Parabéns quem marcou verdadeiro. Isso mesmo, pessoal. Olha, show de bola. Estou gostando. Vocês são incríveis e eu tenho certeza que vai ser sucesso total. Agora aqui, eu coloquei a característica aqui, pessoal, e eu quero saber a quem pertence essa característica. A qual grupo pertence? De qual grupo social a afirmativa abaixo se refere? Marque a alternativa correta. Pequeno e íntimo é um grupo restrito em que cada membro pode estabelecer contatos diretos com os outros membros, através de relações fortes e solidárias, o que justifica a sua importância na vida dos indivíduos. E aí, pessoal, pequeno e íntimo é um grupo restrito em que cada membro pode estabelecer contatos diretos com os membros, com os outros membros, através de relações fortes e solidárias,
O que justifica a sua importância na vida dos indivíduos? Alternativa A. Essa característica pertence ao grupo intermediário. Alternativa B. Pertence ao grupo secundário. Alternativa C. Ao grupo primário. Ou alternativa D. Nenhuma das opções acima. E aí, galera? Depois... E aí? Vamos lá. É o grupo intermediário? Não. Porque o grupo intermediário ele está no meio, entre o primário e o secundário. Então, ele pode ter uma relação forte e, ao mesmo tempo, ele não pode ter uma relação forte. Aliás, ele pode ter uma relação forte, mas, ao mesmo tempo, não pode ser basicamente uma família. Pode ser uma empresa que tem uma relação de solidariedade, mas não é da família. Então, a gente sabe que não é a opção A. É um grupo secundário, pessoal. Essa característica aqui está dizendo que a intimidade ela é bem presente, não é isso? E é um grupo pequeno, normalmente, comparado a uma empresa, né? Então, a gente sabe que não é secundário, porque secundário, ele não é íntimo. Ele não é íntimo, ele tem uma relação pessoal, mas não é, de certo modo, íntimo. Então, qual as alternativas é aqui? Muito bem, pessoal. Quem marcou a letra C, vocês são um sucesso. Eu quero ver todos vocês na faculdade. Lembrem de mandar mensagem, de mandar convite, me convidando para a formatura de vocês, viu, pessoal? Por favor, mande mesmo que eu irei, tá? Então, nenhuma das opções abaixo está incorreta, né? Não existe, assim, não existe isso. Então, a opção C é a correta, pessoal. E a quinta, vamos lá, mais uma vez. Eu vou dar a característica e vocês vão me dizer a qual grupo pertence. Tranquilo? Então, vamos. De qual grupo social a afirmativa a seguir se refere? Marque a alternativa correta. Onde existe uma escolha... Retornando. Onde existe uma escolha racional dos seus membros, cujas relações diretas são extremamente limitadas, predominando as relações diretas e especializadas. E aí, pessoal? Grupo social intermediário em primário? E aqui, pessoal, aqui está dizendo que tem intimidade entre eles? Não, né? Está dizendo que o que predomina são as relações indiretas. Então, a gente sabe que não é a opção de primário. Então, onde tiver primário, a gente vai marcar como errada, não é isso, pessoal? Porque eu sei que essa aqui não é primário. Por que não é primário? Porque está dizendo que é um grupo grande, de relações diretas, né? Onde a escolha é racional, ou seja, onde a razão se faz presente mais do que a ideia do eu, né? Do eu. O eu enquanto pessoa, a razão se faz mais presente do que o amor, do que o sentimento, né? Então, onde tiver primário, eu vou marcar porque eu sei que está errado. Então, só temos dois, né? Ou é secundário ou é intermediário, onde exige uma escolha racional dos seus membros, cujas relações diretas são extremamente limitadas. E aí? Vamos pensar na alternativa. Predominando as relações indiretas especializadas. Quais são as relações indiretas? Espaço-trabalho. Especializadas? Espaço-trabalho. O espaço-trabalho, as empresas, as igrejas, pertencem a qual grupo? E aí, pessoal? E aí? Pertence a qual grupo, pessoal? Isso mesmo. Quem marcou a alternativa E e está errado. Não é a alternativa E, não, viu? É a alternativa D. A alternativa D é a alternativa correta, tá, pessoal? Vão marcando aí, vão copiando o caderninho de vocês para ser show de bola. Tranquilo? E aqui a gente encerra a nossa aula de hoje com a seguinte mensagem. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Independente do que estiver sentindo nesse momento, agora que você está assistindo, independente do momento, ou do desafio, da dificuldade que você está assistindo, você vai levantar-se, vai se vestir e você vai procurar a estudar, a fazer as atividades, que é muito importante, porque são elas que vai levar você ao seu futuro e ao seu sonho, tá bom? Você é capaz, lembre sempre disso. Toda vez que vocês sentirem um momento de fraqueza, né? Porque nós somos seres humanos, lembre, o professor Marcos disse que eu sou capaz, e vocês é capaz. Então, eu quero, eu posso e eu consigo. Valeu, galera. Até a próxima aula. Fiquem em paz. E vocês são show de bola. Valeu!